Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, 6. E vamos ler o versículo 17, que é o tema maior da nossa mensagem. É a centralidade da nossa mensagem. Apocalipse 12, versículo 1 ao versículo 6 e versículo 17. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Amém, irmãos? Viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1266 dias. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo por este momento tão especial. Senhor nosso Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. A nossa gratidão por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz através da palavra e pregar a tua palavra, Pai. Que essa palavra ela venha de encontro aos nossos anseios, Senhor, e que ela venha trazer para nós, Senhor, refrigério para a nossa alma, que venha aquietar o nosso coração, Pai, diante do mundo com tanta turbulência, Pai. Nós possamos entender que cada vez mais nós passamos por dificuldades, mas temos Deus presente na nossa vida através do Espírito Santo. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém. À luz desse texto bíblico que nós lemos, eu quero tratar do seguinte tema: a igreja e a família estão sob o ataque do inimigo. Esse texto, principalmente o último versículo que nós lemos, 17, ele é muito claro o que é que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo que a família e a igreja estão sob o ataque do inimigo. Por que que está acontecendo tanta maldade na face da terra? Esse texto nos mostra claramente o que está escrito à luz da Bíblia. E para nós entendermos de forma clara o que está acontecendo com a maldade humana na face da terra, nós precisamos voltar lá no início, né? Quando Deus criou nossos primeiros pais. E a primeira instituição criada por Deus foi a família, que se deriva do casamento.
e as demais instituições derivam dela. E quando Deus criou os nossos primeiros pais, houve a queda do homem. E eles pecaram porque desobedeceram a Deus. Esse pecado ele teve uma consequência, que foi a morte espiritual, a morte biológica e a morte eterna. Uma pessoa que está no pecado deliberado, ela está morta espiritualmente. E essa morte é reversível, porque se você colocar a fé em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, você vai ser vivificado. Mas a morte biológica é aquela que todos vão morrer se Jesus não voltar. E o pecado trouxe essa consequência. E aquele que morre no pecado, sem uma regeneração, sem ser justificado, sem a santificação, sem a qual ninguém revelará a Deus, ele terá a morte eterna. E o que é a morte eterna? É uma vida totalmente sem Deus. É isso que aconteceu. Mas Deus, antes da fundação do mundo, quando nada existia, lá no início, na Trindade, houve um plano de redenção para a humanidade, através da vinda do Messias. Nós sabemos que a revelação de Deus se deu pela palavra, se deu pela natureza, quando nós vimos tudo isso que Deus criou, um universo gigantesco, mas infinito, 93 bilhões de anos-luz. Mas a última revelação de Deus foi através de Jesus Cristo, através do Messias. E a primeira aparição bíblica sobre a vinda do Messias está em Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça. Jesus ferirá a cabeça da serpente, do inimigo, do maligno. E tu lhe ferirás o calcanhar, e ele ferirá o calcanhar do Messias. Mas o fato é que o inimigo já estava na terra. E ele fez de tudo para que o Messias não nascesse. De tudo. Ou seja, começa lá no Egito com a matança do povo de Deus. E o texto que nós lemos, versículo 1 a versículo 4, fala de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher vestida de sol com as estrelas? Quando José teve aquele sonho, e nós vamos ver que exatamente se encaixa aqui. Esse aqui são a família de Jacó. Ou seja, é a Jacó, a sua esposa e os 12 filhos, que depois, com seus descendentes, entraram lá no Egito, 70 pessoas, e saíram 2 milhões de pessoas, depois de mais de 300 anos. E esse povo aqui é o povo de Deus. De onde sairia o Messias? Como diz o texto. E o texto diz que ele arrastou uma terça parte das estrelas, que ele veio com a terça parte dos anjos caídos, e diz que ele se deteve em frente à mulher para dar luz, para devorar o filho quando nascesse. Então, durante esse período todo que nós estamos aqui lendo, ele tentou de todas as maneiras fazer com que o menino não nascesse, o Messias. Começando com esse povo aqui, hebreus lá no Egito, com aquela grande seca que houve, e que nós sabemos na história de José, que ele preparou a comida para 7 anos de seca e 7 anos de fartura. E o fato é que eles cresceram muito lá no Egito, e Faraó manda matar aquelas crianças hebreias, e ali já era a ação do inimigo, para que o Messias não nascesse.
Mas depois que eles saem do Egito, vão para a terra prometida, com Moisés, com Josué entrando na terra prometida, governo dos juízes, depois vem o governo dos reis, Saul, Davi e Salomão, e vamos ver que Atalia, ela usurpa o poder, e ela manda matar seus descendentes, e ali fica Joás, ele é preservado pelo sacerdote. Então nós estamos vendo aqui que a mão do inimigo já para o Messias não nascesse, para que o Messias não nascesse. Depois de tudo isso, nós vamos ver já com o Império Persa, já tinha a queda do reino de Judá já tinha caído, e aí nesse caso, há um decreto do rei para exterminar todos os judeus. E Esther, ela convence ao rei, porque não podia revogar um decreto do rei, mas ele podia editar um novo decreto. E ele edita, ela convence o rei Assuero para que os judeus pudessem revidar. Isso aconteceu. Eles são preservados. Mas o fato é que o Messias nasceu, e quando o Messias nasceu, ele tentou matar o menino. Ele tentou de todas as maneiras que ele não nascesse, ele nasceu, mas ele nasce. Ele tenta matar o menino, porque quando os magos vieram do Oriente, eles foram até o Herodes, dizer que nasceu o rei dos judeus. E ali provocou a ira do rei Herodes o Grande, porque ele se sentiu ameaçado, um homem já velho, que morreu 4 anos depois que Jesus nasceu. Não havia nenhum sentido, então foi usado mais uma vez pelo inimigo. E ele manda matar aquelas crianças de 2 anos abaixo, que era o cálculo que ele fez, o tempo que os magos vieram do Oriente, até o aparecimento daquela estrela de Jacó no firmamento, que ali indicava o nascimento do Messias. E o fato é que depois ele usa aqueles fariseus, Judas, o próprio império, para levar Jesus à cruz. Era a ideia dele derrotar Jesus, para cumprir aquela profecia que está em Gênesis 3,15. Mas o fato é que Jesus ele foi voluntariamente à cruz. Jesus foi no tempo certo, no tempo correto. Jesus morreu de morte substitutiva. Ele veio para cumprir o plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. Jesus veio morrer por nós, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Mas o fato é que Jesus veio morrer por nós no nosso lugar, em nosso favor. E o fato é que a morte de Jesus trouxe a condição de salvação para todos nós. Aqueles que colocaram a fé em Jesus, que foram regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus, e um processo de santificação, que morrem em Cristo, terão vida eterna. Porque assim que nós morremos, temos juízo imediato, Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. E o fato que após a nossa morte, há uma separação do corpo, da alma e do espírito. E a nossa alma, ela vai para o altar de Deus, para o paraíso, aqueles que morrem em Cristo. E aqueles que morrem sem Cristo vão ter morte eterna, já vão para o lugar de sofrimento. É isso que Jesus veio fazer por nós. E Jesus vai voltar uma segunda vez, onde há um julgamento final. Mas todos aqueles que colocaram a fé em Jesus vão ter uma nova vida. Após a morte, há uma continuidade de vida após a morte para os que creem em Jesus Cristo. Mas esse texto que nós lemos no capítulo 12, versículo 17,
que é a centralidade da nossa reflexão de hoje, diz que irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? É a família de Deus, é o povo de Deus. E foi pelejar contra o restante da sua descendência, a descendente do Messias. Porque não havia mais saída, ele não conseguiu impedir que o menino nascesse. Ele foi à cruz, Jesus morreu, mas ali na cruz foi a maior derrota do inimigo, do dragão. Porque na cruz ele foi condenado, ele foi derrotado, ele está aprisionado. Satanás está aprisionado. Essa ideia que vai ser preso quando Jesus... Não, ele está aprisionado, ele tem os poderes limitados. Ele é um ser espiritual, ele não pode ser preso por corrente. Jesus limitou os poderes dele, só vai até onde Deus permite. Foi a maior derrota dele, foi a morte de Jesus na cruz. Ali na cruz Jesus venceu. E agora só lhe resta, como diz o texto bíblico, pelejar contra os restantes da sua descendência, que os guardam os mandamentos de Deus. E quem são esses? A igreja de Cristo Jesus. São os que foram regenerados, justificados pela fé em Jesus. É a igreja de Cristo. Ou seja, a igreja, tanto a instituição, quanto os fiéis individualmente, que estão sob o ataque constante do inimigo, manifestando-se em perseguições externas, desânimo espiritual, tentações, dúvidas, confusão e perda da paixão pelo Evangelho de Cristo. É isso que ele está trazendo hoje para a igreja. Mas o que é o ataque do inimigo, irmãos? É a oposição externa, perseguição, críticas e hostilidade do mundo que se opõe a Deus. Essa é a posição externa dele. Batalha espiritual interna, que é tentações para pecar, acomodação espiritual, muitos estão acomodados, não querem ter uma relação direta com Deus, preguiça, pensamentos de dúvida, confusão, desânimo, conforme descrito nas próprias passagens bíblicas. O próprio Jesus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas tem muitos amando o valor temporal. O Deus Mamum prevalece na vida de muitos. O valor eterno é esquecido. E o próprio Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje está invertido. O fato é que esse versículo diz claramente que o inimigo vai agora perseguir o povo de Deus, a igreja, a família. Apocalipse é muito claro nesse sentido, é o que o mundo está acontecendo no mundo. Vivemos um mundo em guerras, o amor não prevalece mais, muitos feminicídios, homicídios, corrupção, mentira, droga, prostituição, as pessoas buscando o valor temporal a todo custo, os prazeres mundanos, não querem mais saber do valor eterno. O amor esfriou, as famílias estão desestruturadas. É isso que esse texto nos diz. Apocalipse 17, ele diz tudo isso que está acontecendo no mundo. Esse versículo, ele nos dá essa dimensão do que está acontecendo no mundo. Mas qual é a solução para tudo isso, irmãos? Para aqueles que foram regenerados e justificados pela fé em Jesus, é buscar o fortalecimento na fé, oração, buscar a Deus, confissão e perseverança, com a promessa final. A promessa final é um dia estar com Cristo por toda a eternidade, porque nós vivemos aqui de forma de uma passagem.
Nós somos um sopro, é como uma neblina. A qualquer momento podemos partir desta vida. E há uma continuidade de vida assim que morremos. Aqueles que morrem em Cristo terão uma nova vida. A vida começa após a morte, na realidade. Aqueles que morrem em Cristo. Jesus já havia dito: eu sou a verdade. Porque Cristo está em você, a verdade está em você. Se você está em Cristo, a verdade está em você, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho fora de Jesus para a salvação. Ele é o único caminho para a salvação, não há outro. Entretanto, continuar preferindo a verdade nem sempre é fácil, irmão. Não é fácil. Vivemos num mundo decaído pelo pecado. Visto que a principal arma do inimigo qual é? A mentira. E nós temos que nos revestir da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia entre um soldado romano, um soldado quando ia à guerra, e a nós, servos do Senhor, quando também a nossa guerra espiritual. Na guerra física, os soldados usavam um capacete, um escudo, usava a espada, a couraça, o cinto, as sandálias, para enfrentar o inimigo. Mas da mesma maneira, nós também temos esses 6 elementos, e o único de ataque é a espada, que é a arma, é a palavra de Deus. A nossa defesa é a palavra de Deus. Os demais elementos são de proteção. Mas aquele que enfrentamos é a espada, é a palavra. Então devemos revestir com a armadura de Deus para enfrentar o inimigo. Esse é o caminho. Porque, irmãos, se o inimigo conseguir derrotá-lo na área da verdade, você se torna alvo fácil para os demais ataques dele. Essa é a realidade, irmãos. Você permanece firme na verdade ao relacionar tudo quanto você faz à verdade da palavra de Deus. Quando andamos em comunhão com Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com a verdade de Deus, nós somos fortalecidos. Se vier à mente algum pensamento que não está em harmonia com a verdade de Deus, jogue fora, se desfaça dele. Porque o inimigo, ele luta contra a mente e nossa vontade. Os maiores pensamentos do ser humano é através dos pensamentos. Mas depois de você aprender diariamente a viver na verdade, seu amor pela verdade aumentará. Porque você não tem nada a esconder. Você anda com clareza, com retidão, na plenitude do Espírito Santo. Você jamais precisará correr para tentar esconder-se de Deus ou de outra pessoa, até porque ninguém esconde nada de Deus. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo sobre nossa vida. Ele sabe o nosso endereço. Além de você viver na verdade, vai despojar as mentiras do inimigo, que é o pai da mentira. Lembre-se que se ele conseguir induzir a crer na mentira, ele conseguirá controlar a sua vida em qualquer área específica. O fato é que quando Jesus ele estava próximo de ir à cruz para morrer em nosso favor, Jesus fez uma das orações mais lindas da Bíblia, que é a oração sacerdotal de Jesus, antes da sua ida para a cruz.
Ali Jesus orou por ele, porque ele tinha natureza humana quando foi à cruz. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele vai à cruz, ele vai com natureza humana. Ele é o único que esteve na terra, nascido de mulher sem pecado, com morte substitutiva, porque se Jesus tivesse pecado, a sua morte na cruz não teria sentido para nenhum de nós. Então ele foi o único neste mundo, natureza humana, que não pecou. Mas ele ali ora por ele, por o sofrimento que ele ia passar. Ele ora pelos apóstolos, que ele sabia que os apóstolos iam enfrentar dificuldades ao longo da sua jornada. Eles iam agora pregar a palavra de Deus ao longo da sua vida. Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. Jesus ora por aqueles que iam crer nele. Então Jesus orou por nós. Todos aqueles que creram em Jesus, ele já orou por nós. E ele diz, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Então ele pede aos apóstolos que livrem ele do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele ora ao Pai. Você só conseguirá desalojar as mentiras do inimigo à luz da revelação divina, mas jamais mediante o racionalismo humano. E eu quero concluir dizendo, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos dá uma dimensão do que está acontecendo no mundo. Por que está acontecendo muita maldade humana? Por que a igreja está sendo atacada, as famílias estão sendo atacadas? Porque é bíblico. Esse texto de Apocalipse 12, 17, diz que ele foi pelejar contra o restante da sua descendência, que somos nós, a igreja, a família de Deus. Mas nós temos essa arma que ele nos ensinou, que é o poder da oração, é o poder da palavra, irmãos. Nós temos que ter essa confiança em Deus plena, que se nós colocamos nas mãos do Senhor, ele vai nos livrar do mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Eu convido a amada igreja para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, a nossa gratidão por este texto tão rico, Pai, que mostra de forma clara que já havia uma projeção, meu Pai, do que ia acontecer com a humanidade. Com a humanidade, o mundo decaído pelo pecado, o inimigo ia lutar com todas as suas armas, Senhor, contra os descendentes do Messias, que somos nós, família de Deus. Mas nós temos ao nosso favor o Espírito Santo que habita dentro de nós. E através das nossas orações, através do nosso conhecimento da palavra de Deus, nosso entendimento espiritual, nós podemos vencer o inimigo, que já foi derrotado na cruz pelo nosso Salvador. Fica conosco, nos abençoa sempre, em nome de Jesus. Amém.